Olá, graça e paz. É uma alegria estarmos aqui em mais um vídeo para continuarmos compartilhando um pouquinho a respeito da Palavra de Deus. Hoje é domingo, dia 19 de abril, e nós vamos dar então sequência na nossa série de pregações, de estudos no texto que conhecemos como a oração do Pai Nosso, que se baseia então no Evangelho de Mateus, capítulo 6, dos versículos 9 a 13. Nós temos então explorado um pouquinho mais a fundo esse texto, que na verdade é tão conhecido, na verdade a maior parte das pessoas, no mínimo do nosso país, conhecem de cor até, né, essa oração, que muitas vezes é repetida em ambientes públicos, mas muitas vezes nós não entendemos a profundidade do texto, tudo que ele tem para nos ensinar. E nós então entendemos aqui, né, que é uma oração modelo de Jesus, uma oração que Jesus na verdade faz para ensinar os seus discípulos como eles deviam orar. Então a gente tem visto algumas verdades muito importantes sobre essa oração. No primeiro estudo nós vimos a oração então como aprendizado e vimos que Jesus logo no início da oração ensina algumas verdades muito importantes a respeito da pessoa de Deus e falamos o quanto isso é importante, entendermos corretamente quem Deus é, para que possamos nos relacionar de maneira adequada com Ele. No segundo estudo, nós vimos a oração como meio de transformação e vimos que o objetivo principal da oração é transformar as nossas vidas, mais do que transformar as circunstâncias ao nosso redor. Na semana passada, no terceiro estudo, nós vimos a oração como dependência, quando Jesus então faz o pedido, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E vimos aqui a importância também de reconhecermos que tudo que temos vem de Deus, a importância de entendermos que devemos ter um olhar coletivo e não um olhar egoísta, não podemos olhar apenas para as nossas necessidades, mas temos que olhar também para o próximo. E também vimos que Deus quer, através do processo da oração, nos ajudar a vencer as ansiedades da vida. Hoje nós vamos dar sequência então nesse estudo, nós vamos hoje enfatizar o versículo 12 e nós vamos ver hoje oração como libertação. Então eu vou ler aqui Mateus capítulo 6, versículo 12 e nós vamos seguir com o nosso estudo. Diz o seguinte: E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também temos perdoado aos nossos devedores. Nós vemos então aqui Jesus entrar num outro assunto muito importante, mais uma vez um pedido feito para a esfera humana e algo que é fundamental e que talvez hoje não tem sido muito enfatizado. Essa questão do reconhecimento de que nós somos pecadores e de que necessitamos do perdão de Deus nas nossas vidas. Nós vamos então observar hoje essa questão da oração como libertação e vamos destacar alguns aspectos específicos dentro dessa libertação que podemos experimentar e que Deus quer nos oferecer através da prática da oração. E a primeira coisa então que eu gostaria de destacar é que a oração ela é um meio para a libertação do peso do pecado. Aqui Jesus faz essa afirmação, de perdoa-nos as nossas dívidas. Na verdade, aqui se comprova e fica mais claro do que em qualquer outro momento que Jesus estava fazendo essa oração como um ensino. Era para mostrar para os discípulos como eles deviam orar. Porque Jesus Cristo é a única pessoa que viveu na face da terra que não tinha que pedir perdão por nada, pelo fato dele não ter pecado. A Bíblia deixa claro isso lá, por exemplo, na carta aos Hebreus, no Novo Testamento, nós temos a afirmação de que Jesus Cristo não pecou. Então, ele não tinha que pedir isso para si. Ele então faz esse pedido, na verdade, instruindo os seus discípulos, instruindo a mim e a você também. Mas Jesus então ensina aqui que para nós é fundamental o reconhecimento de que nós somos pecadores, que somos falhos. Nós vivemos hoje em um mundo de aparências. Isso, na verdade, se intensificou muito nos últimos tempos com o avanço, o crescimento tão grande das redes sociais, em que as pessoas são levadas, são tentadas a apenas demonstrar o lado bonito de suas vidas, aquilo que é agradável, aquilo que possa valorizá-las perante as outras pessoas. Então há esse mascaramento
do lado negativo, daquilo que é desagradável, e nós então acabamos tendo essa forte tendência de esconder as nossas fraquezas mesmo, as nossas falhas, aquilo que existe de imperfeito nas nossas vidas. Mas debaixo dessa casca, dessa aparência, as pessoas carregam enormes pesos de culpa, de frustração, porque elas sabem que por mais que elas aparentem toda essa beleza e toda essa vida interessante e bonita, na verdade elas têm muitas coisas nas suas mentes, nos seus corações, que as fazem sentir culpa, sentir vergonha, coisas que elas não querem que sejam vistas pelos outros, mas que não conseguem eliminar de suas vidas, não conseguem apagar essa realidade. Portanto, antes de mais nada, nós precisamos reconhecer essa realidade, a realidade de que nós somos falhos, nós somos imperfeitos, nós somos pecadores, nós fazemos coisas que desagradam a Deus, sejam ações mesmo que nós podemos fazer, praticar, seja também através dos nossos pensamentos, seja através da nossa omissão. Todos nós somos falhos, somos limitados, somos pecadores. Eu acho muito interessante uma parábola que Jesus conta lá no Evangelho de Lucas, capítulo 18, está o registro dessa parábola, e eu acho interessante como começa esse texto. O versículo 9 diz assim: contou também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, achando-se justos e desprezavam os outros. Nós percebemos aqui que havia então esse grupo de pessoas que se achavam superiores às outras, que confiavam em si mesmos, que se achavam justas. E Jesus entende que era necessário explicar para elas que as coisas não eram dessa forma, que elas estavam erradas nessa sua compreensão. E aí então ele conta uma história, uma parábola, eu vou ler aqui com você, do versículo 10 ao versículo 14 de Lucas 18. Diz o seguinte: 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, de pé, orava consigo mesmo: ó Deus, graças te dou porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano, em pé e de longe, nem mesmo levantava os olhos ao céu, mas lamentava-se profundamente, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, um pecador. Digo-vos que este desceu justificado para casa, e não o outro, pois todo o que se exaltar será humilhado, mas o que se humilhar será exaltado. É uma história muito interessante, né? Muito impactante. Com certeza, estes que se achavam superiores não gostaram muito de ouvir essa história, mas Jesus deixa muito claro para eles e para nós que precisamos reconhecer que somos, sim, falhos, limitados, pecadores. Que esse é o primeiro passo para podermos de fato nos aproximar de Deus, para receber o seu perdão e, no caso que estamos destacando aqui, para receber a libertação do peso desse pecado. Como já destacamos, muitas pessoas carregam grande peso, não têm paz, talvez não conseguem dormir direito, descansar, porque carregam coisas que fizeram, que aconteceram no passado e que entendem que são erradas, que são vergonhosas. Mas Deus nos oferece essa libertação, e isso só pode acontecer por meio da oração, desse relacionamento direto nosso com Deus, onde nós podemos abrir os nossos corações, expor aquilo que sentimos, aquilo que pensamos, e assim Deus então pode tratar as nossas vidas e nos livrar de todo esse peso. Nós vamos então dar sequência também e olhar agora para uma segunda verdade muito importante, um segundo aspecto dessa libertação, que é a libertação da pena do pecado. E isso é algo fundamental. Nós vemos então o pedido de Jesus claramente é: perdoa-nos, perdoa-nos as nossas dívidas. Já falamos aqui que Jesus não precisava pedir perdão, ele estava apenas ensinando os seus discípulos, mas nós então devemos orar dessa forma. É preciso entender que todos os pecados que nós cometemos são contra Deus. E por isso existe a necessidade de pedirmos perdão a Deus.
Mesmo que a gente erre, a gente peque contra uma pessoa, esse pecado também é algo que ofende, que desagrada a Deus. A Bíblia é muito clara em nos dizer que Deus não aceita, não tolera, não convive com o pecado. Então, sempre que pecamos, nós temos como consequência o rompimento do nosso relacionamento com Deus. Nós vemos uma história também muito conhecida da Bíblia, que é a parábola do filho pródigo, que quando aquele filho percebe o seu erro e quando ele volta para o seu pai, ele diz o seguinte: pequei contra o céu e contra ti. Ele reconhece que ele não tinha falhado apenas com o seu pai, mas ele tinha pecado contra Deus também. E só pode então ser perdoado, só pode ser liberto da pena do pecado, da consequência, da condenação que o pecado traz, aquele que reconhece o pecado, se arrepende desse pecado e confessa diante de Deus. Em Romanos, nós temos essa afirmação que o salário do pecado é a morte. E em Romanos também nós encontramos a afirmação de que todos somos pecadores. Então precisamos de um meio para que sejamos libertos disso. E isso se dá através da confissão dos pecados perante Deus. Lá na primeira carta de João, no capítulo 1, dos versículos 8 a 10, nós encontramos a seguinte afirmação: se dissermos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, nós o tornamos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, quando na nossa oração, nas nossas orações, nós pedimos perdão, nós estamos reconhecendo que não há outra coisa, não há outro meio para nos libertar da condenação eterna. Somente aquilo que Jesus Cristo fez por nós. E nós então clamamos pelo perdão de Deus e entendemos que Ele nos oferece, como acabamos de ler, esse perdão de forma graciosa, de forma abundante para nós. Em algumas igrejas, ou supostas igrejas, há uma inversão dessa ideia, desse conceito, e na verdade se atribui tudo aquilo que acontece de errado à pessoa do diabo. E aí as pessoas têm uma falsa ideia de que elas necessitam de uma libertação, que não é essa que nós estamos enfatizando aqui, mas uma libertação da ação do diabo nas suas vidas, e não são ensinadas sobre a confissão de pecados, sobre o arrependimento verdadeiro. Isso é algo muito sério e muito errado, que na verdade corrompe muito a visão que as pessoas deveriam ter do seu relacionamento com Deus. Nós precisamos reconhecer que somos falhos, que somos pecadores, e precisamos buscar esse arrependimento sincero, precisamos confessar os nossos pecados diante de Deus. Esse reconhecimento vai nos ajudar a manter sempre a nossa humildade, como na história que nós vimos lá, do publicano que se coloca de forma humilde, e a nossa dependência de Deus. Então, isso é algo que também a oração vai nos proporcionar. Por isso que nós não podemos entender a oração apenas como um momento onde nós apresentamos uma lista dos nossos desejos para Deus, como muitas vezes acontece. É necessário, então, ter um tempo dentro da nossa oração diária em que nós podemos refletir sobre as nossas ações, em que nós podemos nos arrepender daquilo que nós fizemos de errado e assim, então, confessar diante de Deus, pedir perdão pelos nossos pecados. E assim podemos seguir em frente, sendo libertos tanto do peso quanto da pena do pecado. E ainda eu gostaria de destacar mais um terceiro aspecto dessa libertação, que é a libertação da influência do pecado. Jesus, após pedir, então, perdoa-nos as nossas dívidas, ele continua dizendo, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. É muito interessante o fato de Jesus ter colocado essa afirmação dentro da oração. Num olhar assim simplista, ele poderia ter colocado apenas o pedido, perdoa-nos os nossos pecados. Mas não, toda vez que eu orar pedindo perdão para Deus, como falamos aqui, que é necessário que isso ocorra diariamente nas nossas vidas, eu preciso ser lembrado de que eu não posso deixar de perdoar as outras pessoas, de que eu não posso guardar rancor de ninguém. O nosso problema, normalmente, nos nossos relacionamentos humanos,
é que nós tendemos a minimizar as nossas falhas e nós tendemos a supervalorizar as falhas das outras pessoas. Aquilo que alguém fez para mim é terrível, mas se eu tiver a mesma atitude em relação a outra pessoa, eu vou sempre ter uma desculpa, um motivo, algo que justifica aquilo que eu fiz. Mas nós precisamos entender que todos somos falhos e que se eu sou um pecador e eu preciso diariamente do perdão de Deus sobre a minha vida e de que se eu recebo isso gratuitamente da parte de Deus, eu também preciso oferecer para as outras pessoas. Eu gostaria de recorrer aqui a mais uma história que Jesus conta no seu ministério, que está registrada lá em Mateus, capítulo 18, dos versículos 23 a 35. Eu não vou ler esse texto inteiro porque ele é um pouco longo, mas depois você pode ler aí na sua Bíblia, se quiser até fazer uma pausa nesse momento e ler esse texto, vale a pena, mas é uma história também bastante conhecida. Nesse texto, Jesus conta a história de um rei que chamou os seus servos para cobrar as suas dívidas, para acertar as contas que existiam. E aí, então, chega um servo que tinha uma dívida enorme, uma dívida absurda com aquele rei. E como ele não tinha como pagar, o rei ordenou que a sua família e todos os seus bens fossem vendidos para que a sua dívida fosse então paga. E aquele servo então se ajoelha diante do rei e pede que o rei tenha paciência e espere que ele ia dar um jeito de pagar essa dívida. E aí, comovido, com aquele pedido, com aquela situação, o rei perdoa a dívida daquele homem. Mas aí a história continua e Jesus diz que este homem então que teve a sua dívida perdoada sai da presença do rei e ele encontra um outro homem que devia para ele. Mas o valor que esse homem devia era mínimo comparado com a sua dívida com o rei. Mas ele pega e agarra aquele homem e cobra aquela dívida e aquele homem pede a mesma coisa que ele pediu, tem paciência que eu vou te pagar. Mas ele não aceitou esse pedido do homem e mandou colocá-lo na prisão até que o homem pagasse a sua dívida. Então as outras pessoas que viram que isso aconteceu vão e contam para o rei, falam, olha, aquele homem que você perdoou uma dívida enorme fez isso com alguém que devia muito menos para ele. E aí o rei chama novamente aquele homem à sua presença, questiona a sua atitude e fala que ele deveria ter tido a mesma atitude. Da mesma forma que o rei tinha tido compaixão desse homem, ele deveria ter tido com a outra pessoa. E aí ele manda prender aquele homem para que o homem então tivesse mesmo que pagar a dívida que tinha. E Jesus encerra essa história no versículo 35 dizendo: assim também vos fará meu Pai Celestial, se cada um de vós não perdoar de coração ao seu irmão. Nós entendemos com essa história que quem não perdoa é porque não entendeu realmente o perdão de Deus. Na verdade, essa história fala um pouquinho de todos nós. Nós muitas vezes nos colocamos na posição deste homem que tem uma dívida enorme perdoada, mas não consegue perdoar coisas muito menores. Os erros que qualquer pessoa possa cometer em relação a mim nunca poderão se comparar ao tamanho e à quantidade dos erros que eu tenho diante de Deus. Se a gente colocar isso numa balança, os erros de alguém contra mim e os meus erros em relação a Deus, os meus erros em relação a Deus sempre serão muito maiores, em muito maior quantidade. Então, nós precisamos aprender a perdoar como um reflexo do perdão de Deus nas nossas vidas. Nós não podemos querer ou esperar que as pessoas mereçam o nosso perdão, porque nós nunca merecemos o perdão de Deus. Aquilo que Deus nos oferece, o seu perdão, é por causa da sua graça, da sua misericórdia, da sua bondade, e não porque nós merecemos isso. Nós precisamos aprender isso com o nosso Deus. Precisamos então cultivar ambientes de perdão. A nossa casa, os lugares onde nós passamos, onde nós temos os nossos relacionamentos, o ambiente da igreja especialmente, precisam ser ambientes de perdão e graça. Então Deus quer nos libertar dessa influência do pecado na nossa vida. E isso vai se dar através da oração. Todas as vezes que nós formos orar diante de Deus, e como falamos aqui, formos ter esse tempo de pedir perdão pelos nossos pecados, nós precisamos nos sentir incomodados se nós não estamos conseguindo perdoar alguém.
Isso deve pesar na nossa mente, nos nossos corações, e nós devemos então mudar de atitude. Mas isso só vai acontecer se tivermos de fato esse tempo e essa atenção a esse assunto. Por isso que, como já comentamos nas outras semanas, a oração não pode ser um momento em que simplesmente eu apresento uma lista de pedidos, de desejos diante de Deus. Precisa incluir muito mais coisas, dentre elas esse tempo de reflexão, de pedir perdão dos pecados, e que vai provocar em nós também a necessidade, o senso de perdoarmos também aqueles que nos ofendem. Deus quer então que a oração seja esse meio para nos oferecer toda essa libertação. A libertação do peso da culpa do pecado, a libertação da pena, da condenação do pecado e a libertação também de toda essa influência, o controle que muitas vezes o pecado exerce nas nossas vidas ou a ausência de perdão exerce sobre as nossas vidas. Então, que Deus nos ajude, que Deus possa nos mostrar, assim como naquela confrontação que vimos aqui na história de Jesus, que muitas vezes a nossa atitude tem sido inadequada, que muitas vezes, se nós temos um coração endurecido e temos dificuldade de perdoar as outras pessoas, é porque talvez nós não estejamos refletindo o suficiente em todo o perdão que Deus oferece para nós. Eu gostaria então de convidar você nesse momento a orar comigo e a pedirmos isso para o nosso Deus. Nosso Pai, nós queremos, antes de mais nada, agradecer porque o Senhor nos perdoa, porque o Senhor tem essa fonte inesgotável de perdão que se baseia no sacrifício de Jesus Cristo por nós naquela cruz, e reconhecemos que isso é algo maravilhoso. Mas entendemos, ó Deus, também aqui, após essa reflexão, que nós precisamos dedicar mais tempo nas nossas orações para essa questão, ó Deus, de arrependimento, de confissão de pecados diante do Senhor. Nós reconhecemos, ó Deus, que somos falhos, que somos limitados, que somos pecadores, ó Deus, e pedimos então o Teu perdão sobre as nossas vidas, para que assim o Senhor nos liberte, ó Deus, do peso, da culpa do pecado, para que o Senhor nos liberte, ó Deus, também da pena do pecado, dessa condenação, e também para que o Senhor nos liberte dos efeitos, ó Deus, do pecado nos nossos relacionamentos, da influência que o pecado tem sobre nós, e que assim nós possamos aprender a perdoar também as outras pessoas. Que entendamos que nós não podemos reter o perdão, não temos o direito disso, porque o Senhor nos perdoa em uma medida muito maior do que nós somos exigidos a perdoar as outras pessoas, ó Deus. Então, pedimos que o Senhor nos capacite a isso, que o Senhor nos incomode em relação a isso, que quando formos orar, ó Deus, nós possamos nos lembrar disso e que não apenas venhamos apresentar ao Senhor uma lista de desejos, de pedidos, mas que possamos então também ter esse tempo de reflexão e de confissão dos nossos pecados, ó Deus. Que nesse momento nós possamos também orar por aqueles que talvez tenham nos feito mal, mas que o Senhor quer que nós perdoemos, e pedimos que o Senhor nos dê a capacidade de fazer isso, porque sabemos que por nós mesmos nós não somos capazes. Nos ajuda, Deus, a sermos cristãos verdadeiros, que exercem o perdão, que liberam, ó Deus, o perdão de maneira graciosa, porque nós aprendemos com o Senhor, que é o nosso Pai. Que o nosso meio, ó Deus, a nossa casa, a nossa igreja seja sempre um ambiente de perdão, de restauração, de graça do Senhor. Tudo isso, ó Deus, nós te pedimos, mais uma vez, com gratidão nos nossos corações, e o fazemos no nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a vivenciarmos tudo isso realmente nas nossas vidas. Que Deus abençoe você, a sua família, e até um próximo vídeo.